E passo a palavra agora para a doutora Alessandra Camarano, representante da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, ABRAT. Com a palavra, doutora. Bom, uma boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra muito grande para a ABRAT estar aqui neste evento da Rede Lado para poder tratar sobre esta questão sensível, sobre esta questão cara, que é a realização de audiências por teleconferência neste período de pandemia e, quem sabe, talvez pós-pandemia. Então, é muito importante esse debate. Eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui nessa mesa de abertura de palestrantes, e eu faço isso na pessoa da Sara, que é uma companheira de grandes lutas há muito tempo, desde a época que eu estava na presidência da Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. Então, na sua pessoa, Sara, eu cumprimento a todas e todos os palestrantes que aqui estão. Bom, eu quero iniciar a minha fala não com uma contagem de metas do CNJ do Justiça em Números, mas eu quero iniciar essa fala com uma contagem do Brasil em Números, nesse dia de hoje, 2 de julho de 2020. O Brasil hoje conta com 1.453.369 infectados. 44.884 novos casos em 24 horas. Isso significa 1.870 novos casos por hora, 31 casos por minuto. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nesta webinar, nos primeiros 80 minutos, que são esses agora, porque considera 20 minutos de cada um desde o início, quando eu concluir a minha fala, que terá 80 minutos, nós teremos mais de 2.480 brasileiros e brasileiras que receberão a comprovação do teste positivo para a Covid-19. Nós temos hoje um número também de 60.713 óbitos, sendo 1.057 casos de morte em 24 horas, 44 mortes por hora. Ao final da minha fala, computando 80 minutos, até o final desta fala, teremos mais de 45 brasileiros e brasileiras mortos pela Covid-19. Mais de 45 famílias devastadas pela dor da perda de seus entes queridos. Num belíssimo artigo publicado na Carta Capital, agora no dia 26 de junho, que foi assinado pelas queridíssimas Marcelise Ribeiro e Sara, com o título A Pandemia do Coronavírus acentua o racismo estrutural no Brasil, elas trouxeram dados impactantes, dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que demonstram que, embora brancos constituam 52% de infectados pela Covid-19, enquanto pretos e pardos compõem 37% desses afetados dentro de uma perspectiva do índice de letalidade. Ou seja, negros e pardos disparam com 45% das mortes confirmadas pela Covid-19. Isso são dados do Brasil. Bom, o tema, audiências telepresenciais e o direito ao acesso à justiça, a necessidade de regulação do procedimento para assegurar prerrogativas dos advogados e direitos das partes, é o tema dessa live. E é preciso, antes de entrarmos na questão técnica, trazermos mais números deste Brasil. Numa reportagem da Folha de São Paulo do dia 16 de maio de 2020, foi apontado que 70 milhões de brasileiros e brasileiras têm acesso precário ou nenhum acesso à internet. Segundo esta pesquisa, mais de 42 milhões de pessoas nunca, vejam, nunca acessaram a rede de computadores. Da população de classes D e C que estão conectados, 85% utilizam a internet só pelo celular e com pacotes limitados. Segundo dados do levantamento TIC Domicílios 2019,
formulado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, aproximadamente 30% dos lares no Brasil não têm acesso à internet. E esse estudo, ele mostra, inclusive, uma diferença muito significativa entre as classes sociais em famílias cuja renda é de até um salário mínimo. Metade não consegue navegar na rede em casa. Na classe A, apenas 1% não tem conexão. Outro dado, dados do IBGE. Dados do IBGE mostram que o menor índice de lares conectados à internet está no Nordeste, com 69,1%. Ou seja, mais de 30% das residências da região estão offline. Se nós considerarmos apenas a zona rural neste imenso país, o quadro piora consideravelmente, porque menos de 50% das casas têm acesso à rede. Na região norte, 77% das famílias fora da zona urbana estão desconectadas. Segundo a mesma pesquisa TIC de domicílios de 2008, que ela avalia o uso de tecnologias da informação nos domicílios brasileiros, os computadores portáteis, eles continuam concentrados nas famílias mais ricas. Na classe A, 90% tem notebook e 49% tem tablet. Nas camadas D e E, os índices são de 3% e 4%, respectivamente. Considerando um recorte regional, no norte, apenas 19% dos lares têm ao menos um notebook. No sudeste, isso aparece em primeiro lugar, e o índice é de 33%. O Brasil terminou o primeiro semestre de 2020 com 1.218.000 pessoas a mais na fila do desemprego. O que esses dados nos dizem? Eles escancaram a desigualdade social, eles escancaram a desigualdade digital e eles escancaram a falta de investimentos do Estado na saúde, na vida, na dignidade. E agora, as audiências telepresenciais. Somente pelos números que nós conseguimos apontar da dificuldade de acesso à tecnologia, o que a gente observa? A absoluta impossibilidade de realização de atos processuais dessa natureza. Porque senão, o que vai acontecer com a Justiça do Trabalho, que tem como função este equilíbrio, esta paridade? Nós vamos elitizar o acesso à justiça. Vamos elitizar o acesso da justiça para que somente aqueles jurisdicionados que possuem equipamentos e acesso à internet tenham condições de estarem presentes em suas audiências, em seus atos processuais. Também seria uma grande reserva de mercado, que é prejudicial e precarizante para a advocacia trabalhista. Isso aumenta ainda mais a desigualdade, porque nestes casos, somente grandes escritórios de advocacia com capacidade financeira para aquisição de equipamentos, para pagamento mensal de uma internet banda larga, estariam aptos ao exercício da profissão. E não é essa a realidade da advocacia no país. A nossa realidade são de milhares de colegas que sequer possuem espaço físico para o exercício profissional. Muitos dos nossos colegas precisam se valer das salas das associações de advogados trabalhistas e das OABs, para que possam realizar os atos processuais, para que possam fazer, inclusive, atendimentos à sua clientela. Mas vamos além. E os idosos? Idosos que nenhuma familiaridade ou pouquíssima familiaridade possuem com a tecnologia. Nós temos relatos de vários colegas que até hoje não contêm a familiaridade necessária para a utilização do processo judicial eletrônico. E as mulheres? E as mulheres advogadas, que neste período de pandemia estão exercendo a tripla jornada dentro de um mesmo ambiente, se desdobrando com cuidado com os filhos, cuidados com a casa, preparação de refeições, limpeza e ainda tendo que realizar atos processuais dentro deste mesmo ambiente. O caminho é esse? É este o caminho?
elitização do acesso à justiça é uma reflexão forte, mas é uma reflexão muito importante, que precisa ser feita por todos nós desse sistema de justiça trabalhista, e que jamais, em hipótese alguma, pode passar ao largo das decisões e das deliberações, dos atos e das recomendações. É muito claro para nós que as partes, elas precisam se reunir com seus advogados, porque eles precisam conhecer os limites daquela ação, os limites da prova. Elas precisam conhecer os fatos, aqueles fatos que estejam disponíveis, que viabilizam essa prova. Então, ainda, o que vai acontecer com isso? Nós não temos como evitar esse contato humano das partes, das testemunhas, dos advogados e daqueles que não podem comparecer no tribunal porque as portas estão fechadas por deliberação do próprio CNJ. E aí, como que será? Haverá a necessidade da concentração de contatos humanos, e as pessoas vão se unir, e as pessoas vão se reunir, e as pessoas vão se aglomerar. E aí, o que acontece com isso? Uma potencialização de um risco à saúde, de um risco à vida, para contrair essa enfermidade, que foi a justificativa para o fechamento dos fóruns, para que não houvesse atividades presenciais. Bom, para além destas questões que representam dignidade, que representam, se não for cauteloso, um aprofundamento dos índices de desigualdade, que representam um aumento considerável na contaminação pela Covid-19 e um incremento na quantidade de óbitos, e desta vez invocando a advocacia e os jurisdicionados, nós temos também aspectos de natureza processual. Muito rapidamente, eu vou passar para essas questões de natureza de aspecto processual. E nós não podemos nos afastar, e nós não podemos flexibilizar processos, flexibilizar procedimentos, flexibilizar a Constituição Federal em nome de uma retomada acelerada das atividades jurisdicionais, que não estão restritas à realização de audiências por teleconferência. Há muito mais a ser feito. Nós temos execuções frustradas, nós temos execuções em andamentos, nós temos despachos, sentenças a serem proferidas, e não necessariamente significar uma retomada da realização de audiências por teleconferência, como se isso fosse a única coisa que é importante agora para esse funcionamento do Poder Judiciário. Bom, para as questões processuais, nós temos lá no rito sumaríssimo o artigo 852-A, que fala do abandono ao princípio da oralidade. Ele fixa no artigo 852-H. No 852-H, o que ele fala? Que as provas vão ser produzidas na audiência de instrução e julgamento. Ainda que elas não sejam requeridas previamente. Como produzir essas provas na audiência de instrução e julgamento sem que as partes tenham que ter contatos? Como produzir essas provas nas audiências de instrução e julgamento quando as partes têm acessos limitados à base de dados, acessos limitados à internet ou nenhum acesso à internet? E aí nós temos também o artigo 849, que fala que a audiência tem que ser contínua e que, reservando as excepcionalidades, a cisão em oportunidades distintas. Se cai a conexão, se cai a luz. Hoje eu vi um post no Instagram acho que foi no Paraná, um desembargador que deu continuidade a uma sessão, acabou a luz, e ele deu continuidade à sessão à luz de velas. Vai ser possível fazer isso em outra localidade de alguém que não tenha essa condição de dar prosseguimento, se acaba a luz, se interrompe a luz ou se cai a conexão de internet? Tem também o artigo 813 da CLT, que estabelece que o lugar da audiência, que é pública, tem que se dar em próprio público. A minha casa, o meu escritório não são locais públicos. Não é local adequado para a realização de uma audiência que deve ser pública.
Lá no artigo 843 da CLT, a gente tem o quê? A exigência da presença das partes. O que diz o 843? Abre aspas. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. Ou seja, o que a lei processual considera imprescindível? A representação das partes. Numa interação que ela tem que ser plena, ela tem que ser máxima essa interação. Ela não tem que ser mediada por tecnologias, porque a tecnologia, ela não possibilita essa interação plena, ela não possibilita essa proximidade, essa pessoalidade. E aqui eu gostaria de fazer uma confissão e citar o exemplo simples da minha participação nesse webinário. A tela do computador, ela está na minha frente. Nesse momento, eu posso recorrer às anotações que eu fiz. E eu não estou deixando de aparecer na tela. E na realização dos atos processuais, isso também não é diferente. Nas sustentações orais nos tribunais, isso não é diferente. Qual a garantia que nós teremos de que aquela testemunha não está do outro lado da tela com um relatório? Com um relatório do que deva ou não falar em juízo. O Fabrício falou de teleprompter, eu nem preciso do teleprompter. Eu agora, neste momento, estou com a minha palestra, com os apontamentos que eu fiz na tela do Word, e estou aparecendo para todos vocês. Nós temos também o artigo 813 da CLT, que em consonância com 93 da Constituição Federal, fala que as audiências dos órgãos da justiça, elas serão públicas e elas têm que ser realizadas na sede do juízo, em dias úteis, entre os horários de 8 e 18 horas, salvo quando houver matéria urgente. Ou seja, o modelo de videoconferência, ele não preserva a incomunicabilidade das testemunhas. Fabrício colocou muito bem isso aqui na fala dele, conforme está disposto lá, tanto no artigo 824 da CLT, como também no artigo 456 do Código de Processo Civil. Tudo isso viola princípios da vedação da oitiva dos testemunhos. Né? Propicia o quê? Propicia uma superação, um depoimento, pode-se propiciar um depoimento pré-arranjado, um depoimento apoiado em anotações que na audiência presencial, ela não há essa possibilidade. Mas sabemos que a enorme maioria dos autores de reclamações trabalhistas e uma significativa parcela dos reclamados, e a doutora Noêmia colocou isso aqui também, sobre a dificuldade de muitas empresas, de muitas pequenas e médias empresas, né? São pessoas desempregadas, os reclamantes, pessoas pobres, a maioria desempregadas. Nós sabemos que mais de 40% das ações das reclamações trabalhistas no Justiça do Trabalho, segundo dados do CNJ, são referentes a verbas rescisórias não pagas quando da dispensa ou quando do pedido de demissão. Mais de 40%. Então, é uma justiça que atende, em sua maioria, desempregados, pessoas pobres. Muitos idosos, muitas pessoas, empregados domésticos, pessoas com notáveis dificuldades, analfabetos. Nós temos analfabetos que são atendidos pela Justiça do Trabalho. Então, se eles não têm condições de ter esse acesso à internet nas suas residências, neste atual contexto de pandemia, isso piora consideravelmente. E nessa seara, a gente não pode pretender e exigir que as pessoas, nestas condições, que o jurisdicionado, que a advocacia tenha acesso à internet, num tempo de anormalidade, porque estamos num tempo de anormalidade. Pessoas que têm acesso a pacotes pré-pagos e limitados de algumas telefonias celular. E agora, talvez nem isso, por causa do crescimento do número de desempregados. Temos também a situação de uma potencialização das reclamações trabalhistas, principalmente agora neste período. São as MPs, isso precisa ser levado para a Justiça do Trabalho. E não pode ser através de WhatsApp, não pode ser através de afirmação.
não pode ser através do juspostulante. O acesso ao poder judiciário trabalhista ele tem que ser feito pela advocacia. É a advocacia que vai fazer todas as discussões necessárias, principalmente agora, neste período de tanta instabilidade jurídica, de tanta insegurança jurídica, com a edição de medidas provisórias, com decisões liminares da Suprema Corte, numa destruição absurda do direito do trabalho, numa destruição absurda de normas constitucionais que não vêm sendo observadas nestas edições de medidas provisórias e que estão sendo passadas a rodo. Nós temos o exemplo aí da medida provisória 927, aprovada na Câmara, com o enxerto de um jabuti, que fala que os acordos trabalhistas, eles podem ser suspensos no período de pandemia. Eu já caminho para o meu encerramento e com uma frase do Albert Einstein, que diz que se tornou aparentemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu nossa humanidade. Não há aqui qualquer aversão à tecnologia. Nenhuma aversão à tecnologia. Não há aqui nenhuma aversão à modernização. O que se tem aqui é apenas cautela, é a necessidade da empatia, é a necessidade de mais humanização e que jamais a advocacia, o jurisdicionado, a magistratura, o Ministério Público do Trabalho jamais autorizem que a tecnologia exceda a nossa humanidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra.